Olá, o tema da conversa de hoje será pão de hambúrguer e nós vamos conversar com um especialista, o empresário e bacharel em Direito, João Júnior Neves de Freitas. Cândido, é uma satisfação de receber aqui e vamos lá bater um papo bem interessante e bem gostoso sobre hambúrguer aí. Antes, porém, vamos conversar um pouco sobre a Unipão, que este ano completou aí 35 anos de fundação, que foi criada por um casal visionário, João Neto e Jacinta. João Neto, de saudosa memória, seus pais, e que ao longo desse período se consolidou como uma marca, se fez história, continua fazendo como padaria, com 3 lojas, no bairro de Jaguaribe, inicialmente na Avenida Trincheiras, de esquina, na Torre, também de esquina, e em Tambaú, na esquina das ruas Monteiro Lobato e José Augusto Trindade. As 3 lojas continuam? Hoje nós temos apenas uma loja que fica ali em Tambaú, na Avenida Monteiro Lobato. De esquina. Isso. Estamos ali em torno de uns 20 anos, mais ou menos, e a loja vem passando por várias etapas, né? Meus pais idealizaram ela lá no início de uma forma. Após o falecimento do meu pai, juntamente com minha mãe e também minha irmã, nós fomos reinventando a empresa. No ano de 2019 fizemos uma mudança, uma reforma mais abrangente. Estrutural, inclusive, né? Isso. E hoje a loja tem uma nova cara, tem um novo conceito. E para quem não conhece, vale a pena a visita lá, tomar um cafezinho com a gente. É sempre bom. Com certeza absoluta. Na época do seu pai, a Unipão, ela também fornecia, produtos, pães a órgãos e poderes públicos. Nesse contexto de mudança, vocês também passaram por isso? Sim. Nós chegamos a trabalhar ainda com licitações públicas após o falecimento do meu pai, mas como ele e minha mãe eram os idealizadores da empresa lá no início, em 89, como você falou, eles quem montaram e tiveram essa ideia, criaram a empresa juntos. A gente, após o falecimento do meu pai, foi passando o tempo, a gente foi retomando aquele sentimento que eles, como fundadores, tiveram lá no início, que não era bem esse trabalho com licitações públicas. Foi uma oportunidade, foi um momento importante da empresa, mas o sentimento que meus pais tinham quando eles fundaram a empresa lá atrás era servir ao público, servir a sua vizinhança, criar amigos, criar laços ali. Então é muito nisso que a gente acredita e a gente tentou retomar. Então hoje a nossa padaria, a Unipão, ela é um local de reencontro, um local de encontro de amigos, de família. Dia dos Pais que passou recentemente, a padaria estava cheia de família lá comemorando. Então foi esse espírito que a gente tentou resgatar, entendeu, Cândido? Foi isso realmente que os nossos pais idealizaram muito lá no início e hoje a gente vê sim a nossa empresa, a nossa loja lá como um ambiente de família, um ambiente de amigos, um ambiente que está disponível para atender a sociedade, para atender e receber todo mundo da melhor forma possível. João Júnior, eu lembro que o slogan primeiro era Unipão, o verdadeiro sabor do trigo. Lá atrás, inclusive minha mãe conta a história que esse nome Unipão já surgiu após um tempo que a padaria que eles montaram, a primeira unidade, eles montaram ali no bairro da Torre. E minha mãe conta que antes disso o nome era Que Sabor Massa. Isso é uma curiosidade, acho que eu nunca contei, mas ela conta isso e que o Unipão veio após aí, acho que 4 ou 5 anos, através de uma pesquisa que fizeram junto com o Sebrae, se eu não estiver enganado, e aí chegaram nesse nome, que aí até hoje vem acompanhando a história da nossa família aí, e se Deus quiser vai ser por um bom tempo ainda. Com certeza, Criou uma identidade muito forte, fixou a marca, Quando você perdeu seu pai, cursava Direito. Isso. Concluiu o curso, tornou-se bacharel em Direito, mas foi na atividade empresarial que você descortinou novos horizontes e ampliou essa atividade para pão de hambúrguer.
Quando é que você teve esse insight? Como é que isso surgiu? Cândido, assim, nós sempre fomos muito inquietos, sempre buscando algo mais. Apesar de nossos pais terem deixado a empresa como um legado deles para a gente, para mim, para minha irmã, né, eu me refiro principalmente nesse caso, nós sempre fomos muito inquietos e tanto que eu até costumo dizer, nós nunca dependemos da herança que nos foi deixada, porque se não fosse todos os dias, dia após dia, domingo a domingo, nós acordarmos para trabalharmos, a gente não tinha conseguido, e a gente ainda está na luta nesse dia a dia, a gente não tinha conseguido fazer tudo o que a gente vem fazendo. Então, com essa inquietação, nós já montamos outras padarias, porque, João, por que padaria? Por que pão? Porque eu até tentei fugir do pão e da farinha, mas não tem jeito, porque eu costumo dizer que aqui corre sangue e farinha junto, entendeu? Exato. E por que eu estou dizendo que a gente tentou fugir? Em 2015, eu juntamente com minha irmã, nós decidimos montar uma pequena fábrica de produtos sem glúten. E o glúten, ele é um elemento ali próprio da farinha de trigo. Claro. E a gente tentou fugir da farinha, do glúten, do trigo, mas a gente não teve muito sucesso nessa empreitada. Então a gente ainda insistiu ali por 2 anos, porque eu acho que o nosso negócio está no pão mesmo. Eu acho que a farinha, ela corre aqui mesmo. Então a gente ainda insistiu por 2 anos. E nesse intervalo foi quando a gente observou o surgimento do mercado de hamburguerias artesanais, ali primeiramente com os food trucks, depois surgiu até aquela expressão hambúrguer gourmet, que os hamburgueiros hoje não gostam dessa expressão, e hoje realmente chegou-se a esse nome de hamburgueria, que é um hambúrguer artesanal, e a gente ali, entre 2015 e 2017, a gente viu que não estava legal aquela aventura, vamos dizer assim, que a gente tentou fazer no mercado sem glúten, e a gente observou esse movimento dessas hamburguerias surgindo e crescendo, e a gente enxergou que ali tinha uma oportunidade. Então, a gente decidiu entrar de cabeça nesse mercado, nós nos especializamos, nós buscamos cursos, fomos para São Paulo, a gente investiu muito, tanto em conhecimento como em equipamentos, em tecnologia, e hoje, graças a Deus, graças a esse trabalho, a gente é uma referência nesse mercado, a gente consegue abranger alguns estados do Nordeste, a gente não está mais somente aqui em João Pessoa, nem somente na Paraíba, a gente atende mais 3 estados no Nordeste também, e é isso, é um mercado que eu acredito muito, que tem muito a crescer, tem muito potencial, está se desenvolvendo, está amadurecendo, e os clientes aí, os parceiros podem contar com a gente aí nesse trabalho para colaborar nesse crescimento. Trabalhar muito, eu sempre fui testemunha, né, de vocês, e acordar cedo também, né? Hoje, por exemplo, você me passou uma mensagem, era 5 da manhã, aí dá para ver como você começa cedo a trabalhar e sempre vai até a noite. Nesse contexto de investir, de fazer cursos, a parte de logística, como é que você vem desenvolvendo? Cândido, eu confesso que é um desafio, logística, porque como a gente já tinha um know-how aí de padaria, com atendimento ao público, quando meu pai morreu, eu já trabalhava há 5 anos dentro da empresa. Esse ano completou-se 18 anos que eu tenho de experiência nesse segmento. Mas quando a gente começou a fazer o pão de hambúrguer, que a gente montou a empresa para isso, e a gente começou a dizer assim, opa, aqui não é mais uma padaria, aqui é uma fábrica. Pequena, mas é uma fábrica. E aí a gente foi crescendo, foi ampliando, foi atendendo outras cidades, outros estados. Dissociada da Unipão. Dissociada da padaria. É um trabalho bem diferente e aí é isso que eu ia te dizer. Foi um grande desafio, essa parte de logística principalmente, essa parte de distribuição, trabalhar com frota, com motoristas, com horários. E eu me espantei, inclusive, quando eu digo... A dimensão. Disso aqui eu não conheço. Eu conheço de fazer o pão. Eu conheço de vender o pão quentinho ali para o cliente que vem na minha porta. Então, eu que imaginava que seria mais fácil por já estar nesse mercado, já vim da padaria, tem sido um constante aprendizado. A gente está há 6 anos nessa luta, com essa empresa
focada em pães de hambúrguer. A gente recentemente lançou uma linha também de croissants artesanais também. Sim. É um produto espetacular, mas tem sido um desafio, principalmente trabalhar com logística, com distribuição, com distribuidores, atendimento ao público à distância, que a gente estava acostumado a receber a pessoa ali na porta do nosso negócio, né, cara a cara. Tem sido um desafio, mas tem sido muito enriquecedor e muito gratificante. E estamos aí para aprender sempre. Na época do seu pai, havia a participação da Unipão no programa Pão e Leite e havia entrega, né? Tanto de pães, como de lanches, como de refeições. Mas uma logística nada comparada a essa de hoje. Não, nada comparada. Ali parecia mais uma coisa a pronta entrega. Sim, era uma coisa que tinha previsão contratual. Sim. Então já tinha locais pré-definidos, horários pré-definidos. E aqui não, aqui a gente vai de acordo com a demanda. Tem dia que bomba e tem dia que é mais suave. De repente o carro quebra no interior do Rio Grande do Norte, aí você tem que providenciar um reboque, acionar seguro. Então é bem mais complexo. Estamos conversando, inclusive, em um galpão enorme, onde parte dessa logística funciona. O que de mais moderno há de equipamentos nele? Cândido, aqui nós investimos em vários equipamentos que permitissem escalar a nossa produção, como também garantir o resultado do produto que a gente quer entregar. Então nós temos fornos industriais que são importados, nós temos embaladoras industriais que tem uma escala de produção muito grande, temos uma câmara fermentadora que garante uma produtividade maior, uma padronização maior do nosso produto também, e outros equipamentos que nos ajudam bastante. Sem eles não seria possível fazer o trabalho que a gente faz hoje. João Júnior, essa câmara de fermentação, ela agiliza a produção, mas não compromete a qualidade do produto? Cândido, não, pelo contrário. A câmara agiliza sim a fermentação. Dentro dela tem uma capacidade para mais de 14 mil pães a cada ciclo que ela passa ali, que são 2 horas mais ou menos a cada ciclo de fermentação, e não compromete de forma alguma. Ela acelera sim o processo de fermentação, porque o ambiente de temperatura e umidade é controlado dentro dela. Sim. Ele é propício para esse desenvolvimento da fermentação, mas com a aquisição desse equipamento, o que a gente fez, na verdade, foi reduzir o consumo de fermento. Então a gente consegue acelerar o processo, criando um ambiente ideal para que esse processo de fermentação seja desenvolvido, mas sem precisar aumentar a fermentação, que pode sim comprometer o sabor, a textura, alguma característica do produto e afetar a sua qualidade. O principal insumo que você continua a trabalhar, tanto na Unipão como agora com o hambúrguer, é o trigo, que é importado. Como é que você consegue manter esse ponto de equilíbrio em um país com uma economia tão instável, eventualmente com alta do dólar e também com a insegurança jurídica? Tem sido um desafio também isso daí. A gente passou por um período de uma alta muito forte, que foi aí durante a pandemia. Depois o mercado deu uma leve baixa e estabilizada, mas agora, como você falou, com a alta do dólar, a guerra lá na Ucrânia e na Rússia, que são países produtores de trigo, que afetam o mercado mundial de alguma forma. Então a farinha voltou a subir. A questão econômica, de alguma forma ou de outra, ela influencia, mas a gente tem tentado se apegar bastante ao que a gente pode fazer, claro, mesmo diante dessas circunstâncias, né? Que são, por muitas vezes, desfavoráveis, mas a gente vai tentando driblar, vai tentando tornar o nosso processo mais eficiente, aplicar mais tecnologia, negociar com os parceiros, com os fornecedores, e aí, dessa forma, a gente vai minimizando essas adversidades que a gente encontra aí no mercado como um todo. E não só mantendo, mas ampliando o número de colaboradores, inclusive atravessando o período da Covid, né? Sim, durante a pandemia foi bem difícil, mas a gente fez um esforço tremendo para poder manter o quadro, valorizando ali as pessoas que trabalham com a gente. A gente tem isso como princípio, valorizar o nosso colaborador, que são, na verdade, parceiros da gente, né? Sim. E após isso, a gente voltou a investir, voltou a acreditar
no mercado e vem retomando. Hoje, se somar as empresas que a gente administra, a gente tem mais de 70 colaboradores com a gente, então são 70 famílias diretamente aqui ligadas com a gente, fora indiretamente, através de clientes, de fornecedores. E claro, vamos falar sobre os produtos que ele citou e que estão, alguns, não é, abrilhantando o cenário, já embalados. Essa embalagem, ela, claro, vai também para outros estados. Quais são as características delas e quanto à questão de validade, por exemplo? Essa embalagem é uma embalagem desenvolvida e apropriada para o nosso produto. Ela garante uma melhor conservação do produto, como também ajuda no transporte. O produto fica mais seguro aqui dentro. Sim. A gente hoje percorre distâncias aí de até 600 km, por exemplo. Claro. Então isso ajuda bastante, como também ajuda na conservação do produto ao longo dos dias, mantendo ele fresco, mesmo com o passar ali de 7, 8 dias. Então você consegue ter a experiência, a textura, o sabor e o aroma de um produto igual um produto novo que acabou de sair aqui da nossa produção. Esse específico chamou minha atenção e deve estar chamando de quem está assistindo, e muita gente, nessa cor escura. Qual a composição dele? Desse pão aqui, ele tem um corante natural. Sim. Que é o carvão vegetal ativado. Ele é a base desse carvão vegetal ativado, que é um produto digestível, né, que pode ser consumido Sim. tranquilamente por nós. Ele é um pão vegano, inclusive, também, para quem tem alguma restrição quanto à proteína animal. E extremamente saboroso. Vale a pena provar isso aqui. Vai sair iguaria. É impressão minha ou ele já está partido? Ele está partido, sim. A gente entrega ele dessa forma. Não sei se vocês vão conseguir ver aí na câmera, mas a gente entrega isso dessa forma para os nossos clientes para facilitar a operação, reduzir desperdício, ganhar tempo, aumentar a produtividade. Então é um benefício que nós oferecemos aos nossos clientes aí, quem trabalha com os nossos pães. João Júnior, por favor, descreva os demais. Nós temos o brioche aqui com o gergelim mesclado. O brioche é a massa queridinha das hamburguerias hoje em dia. É? Nós temos o pão de carvão, que eu já apresentei a vocês Sim. aqui. O nosso tradicional com gergelim, aquele pão mais simples, mais comum. Sim. O tradicional também, mas com uma pegada que a gente chama de smash burger, que é um pão um pouquinho menor para um tipo de hambúrguer específico, Sim. que é essa linha de smash. E ali a gente tem um pão de beterraba, que é um pão rosa, também vegano também, com o gergelim preto. E fora esses a gente tem outras tantas opções, pão australiano, temos uma linha de baguetes e pães de hot dog e o croissant que eu te falei também, Sim. que é um produto sensacional. E o mini hambúrguer? Também fazemos o também. Mini pãozinho de hambúrguer. Fazemos, inclusive você encontra em várias redes de supermercado aqui da cidade. Hoje é muito procurado para fazer festas infantis, as mães levam ali para os filhos na escola, na lancheirinha da escola, então é muito bacana também. Qual é o que tem mais saída? Mais procurado? O carro-chefe da gente é o brioche. O brioche. É o pão mais saboroso, é o pão que está aí em praticamente todas as hamburguerias, mas tem um leque aí, quem quiser é só chamar a gente aqui e vir provar e conhecer. Não só aqui na Paraíba, mas em outros estados é o mais procurado? Sim, o brioche é campeão de vendas disparado. João Júnior, para finalizar, falar aqui sobre festivais, né? Nós vemos aí festivais de churrasco, open food, open bar, e passamos a ver sempre a Unipão presente. Mas a novidade foi este ano a Unipão promovendo o seu próprio festival de hamburgueria. Como é que foi isso? No mês de maio, que no dia 28, inclusive, é comemorado o Dia Mundial do Hambúrguer. Sim. Às vésperas do dia 26, nós fizemos, junto com o pessoal da Alfa Confraternizações, promovemos um festival exclusivo para hambúrguer. Então, os amantes de hambúrguer puderam ir lá e provar. E aí tinha hambúrguer na parrilha, tinha hambúrguer suíno, hambúrguer de frango, smash burger, tinha algumas entradinhas, algumas sobremesas. Mas para quem é apaixonado por hambúrguer, se não foi, perdeu. Vou dar um spoiler aqui que no próximo ano já deve haver a segunda edição. Perfeito. E ficam todos convidados. No mês de maio deve haver a segunda edição do God Save the Burger, que é Deus Salve o Hambúrguer. Foi um festival muito bacana e que estão todos convidados aí para participar do próximo ano. Qual local no próximo ano? Esse ano, agora 2024, foi no Casarão Alfa. É provável que seja no mesmo espaço lá. Vamos avaliar ainda, mas a data vai ser dentro do mês de maio, que é em comemoração, em alusão ao Dia do Hambúrguer.
Então, mais próximo a gente vai definir aí alguns detalhes de local e data, mas vale a pena a visita. João Júnior, gostaria muito de agradecer pela gentileza de você ter atendido o convite para essa conversa, para essa entrevista. Você bem sabe da admiração, da estima que eu lhe tenho desde sempre, sobretudo ao seu pai de saudosa memória, a sua irmã, que é nutricionista, que você citou aí, a Tereza, Isso. E bem como a sua mãe. Deixo aí os microfones para as suas considerações finais e que você deixe algum convite especial também. Cândido, eu que agradeço aí a visita, a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho. A conversa é longa porque são anos de história. Muito bem. A amizade e a parceria aqui é antiga. Se a gente se tivesse liberado, a gente passaria um dia inteiro aqui batendo esse papo. Mas agradeço sua visita, essa oportunidade, e as portas estão abertas para quem quiser nos visitar lá na padaria e aqui na fábrica também, quem quiser fazer uma visita, conhecer um pouco do nosso processo, como é que funciona, do nosso trabalho, as portas estão abertas. Quais os contatos, número de telefone, site, redes sociais, para quem for apaixonado por hambúrguer? O nosso arroba aqui no Instagram aqui da fábrica é o @Unipão_oficial. E lá na padaria também nós temos o @padaria_Unipão. Quem quiser nos seguir nas redes sociais, dá uma olhadinha lá no nosso trabalho. Obrigado.